Fala galera, firmeza total, que hoje é Fundo da Geração Let's Go. Vamos bater um papo aí, firmeza hoje, tá bom? Quero estar falando sobre processos que nós passamos pela vida. E para estar trocando ideia sobre processo, né, quero estar pegando o texto lá de 1 Samuel, no capítulo 22, quando Davi ele entra dentro da caverna de Adulão. Ele estava sendo perseguido, né, por Saul. Historicamente, Davi foi perseguido entre 9 e 10 anos, ele sofreu perseguição de Saul. Nesse texto, um pouquinho antes, ele tinha ido até Gate tentar abrigo com o rei filisteu, né? E no final ele teve até que se fingir de louco, porque os caras queriam pegar ele e capturar ele. Então ele deu uma de doido para não ser capturado pelos caras. E aí ele entrou ali na caverna de Adulão. E a Bíblia fala que entrou 400 caras ali dentro junto com ele. Entrou uns caras com problemas, com dívidas e caras amargurados. E o fato é que depois de um tempo que esses caras saíram dali, Davi liderando esses homens, né? Eles saíram dali o maior exército que Israel já teve, né? E o que eu vejo, né? Sobre o fato deles terem ficado esse período nessa caverna, né? E bate muito também com que uma fase da minha vida agora, porque eu estou fazendo um trabalho com clínicas, né? Com dependência química. A gente está fazendo arrecadações e levando para as clínicas, e parte das arrecadações que a gente leva, que a gente consegue, né? Com os nossos projetos do Fora da Caixa e social, a gente leva para algumas clínicas, né? E eu vejo convivendo muito com os adictos, né? Com dependentes químicos, de todos os tipos de entorpecente, né? E eu vejo que o processo que eles passam, né? Para poder ficar ali um tempo naquela casa e depois sair dali e irem para a batalha da vida, né? Porque a nossa vida é uma batalha, é uma guerra, em todos os sentidos, espiritual, emocional, física, muitas vezes financeira também. Então eu quero falar sobre o processo baseado nesse texto aí que eu falei, de 1 Samuel 22. Primeira coisa que eu vejo, o que é Adulão? Adulão, ele era uma cidade ali que ficava mais ou menos no centro de Israel ali, perto de Jerusalém, perto de Belém, né? Fiz uma pesquisa historicamente, né? Ela foi a região ali que Davi venceu Golias, e depois também, na época do Novo Testamento, em Adulão passava uma estrada muito utilizada pelos romanos. Esse nome Adulão, ele significa refúgio. E dentro do processo que nós vamos falar, vou falar 4 tópicos, e o primeiro justamente é esse, refúgio. Muitas vezes o processo na nossa vida, ele necessita que a gente venha se retirar, E isso não serve só para dependente químico, isso serve para todos nós que passamos por algum processo na nossa vida, seja espiritual, seja emocional. No caso eu estou falando, peguei a referência como dependência química por causa desse convívio que eu estou tendo com eles, mas serve para tudo. E em determinados momentos da nossa vida nós temos que nos refugiar. Como o Davi e aqueles caras, eles entraram ali para dentro buscando um refúgio, buscando sair. Davi sendo perseguido, né, por Saul, e aquelas 400 pessoas ali com N problemas, né, como eu falei, pessoas com vários tipos de problemas, pessoas endividadas, pessoas amarguradas. Então, às vezes nós temos que nos refugiar. Às vezes nós temos que pegar e ficar um tempo isolado, às vezes nós temos que ficar um tempo, fugir da batalha. Às vezes nós apanhamos tanto que nós temos que ter o nosso tempo de descanso, o nosso tempo de refúgio, o nosso tempo de nós ficarmos isolados mesmo, até para a nossa própria proteção. O segundo ponto que eu quero falar é sobre reflexão. Esse tempo que nós ficarmos isolados, esse tempo que nós nos retiramos, como Davi e os 400 se retiraram ali, ficaram ali dentro da caverna de Adulão,
foi um tempo de reflexão na vida deles, né? E a gente também tem que ter esse tempo de reflexão na nossa vida. Ver o que a gente errou, ver o que pode ser melhorado, isso com a cabeça fria, com a cabeça sem aquela pressão, porque a gente já está refugiado, então isolado, afastado, e nesse tempo que nós passarmos por isso, é um tempo de reflexão, um tempo de nós pensarmos assim, o que realmente foi culpa minha, o que realmente eu tenho que melhorar, o que realmente eu tenho que me esforçar para mudar, o que realmente fugiu da minha alçada, já não foi não foi algo que foi consequência das minhas atitudes, mas foi algo que aconteceu que fugiu do meu controle. Então é um tempo de reflexão na nossa vida, quem nós somos diante de Deus, o que Deus também quer de nós. A reflexão ela é muito importante na nossa vida. Só que a gente não tem esse hábito, principalmente aqui no Ocidente, né? A gente não tem um hábito da reflexão, o hábito de pensar, de meditar. E meditar que eu estou falando não é a gente chegar lá e ficar em transe, essas coisas não. Meditar é você refletir na sua vida, pensar na sua vida, entender como as coisas acontecem, entender o porquê das coisas. É muito importante isso daí. O terceiro passo é a nossa reconciliação com Deus. Porque muitas vezes nós estamos ali na batalha e nós ficamos tão assim preocupados, ansiosos, por que as coisas não estão dando certo, por que as coisas não estão caminhando como a questão, que a gente para. Por quê? Porque a gente começa automaticamente a lutar com as forças dos nossos braços e esquecemos de entregar as coisas na mão de Deus. E isso gera uma ansiedade, gera uma preocupação exacerbada. E isso nós temos que entender que Deus é o nosso Senhor. Deus é que luta por nós temos que aprender muitas vezes a colocar as nossas batalhas diante de Deus, na mão de Deus, e aprender a descansar. Então, o momento que nós estamos assim em refúgio, além de nós estarmos isolados e além de nós estarmos nesse momento de reflexão, é o tempo que nós temos que nos reconectar com Deus, buscar a nossa essência em Deus, buscar aquilo que Deus quer da nossa vida, a palavra dele sobre a nossa vida, quem ele é para nós, o que nós somos para ele, o que ele nos chamou para fazer, os dons que ele nos deu, pedir sabedoria para ele, porque Deus ele sabe de tudo. Então o que acontece? Nós temos que pedir sabedoria para ele para como resolver os problemas, buscar intimidade com ele, buscar essa confiança. É importantíssimo. Falo assim, por quê? Porque se você não buscar essa reconexão com Deus, essa intimidade com Deus, a gente fica louco. Você fica, a ansiedade começa a te corroer, os dias te passam ali e aí você fica isolado, refletindo, e você não se reconectar com Deus, você vai ver que na verdade você vai ficar vai piorar a sua loucura. E a quarta coisa é o que? É a restauração, porque aí você se isolou, se refugiou, você refletiu, você se reconciliou com Deus, se reconectou com Deus, e aí Deus vai começar já na sua vida para você estar, para você ser restaurado, para você buscar as suas forças em Deus, para Ele restaurar a sua vida física, sua vida mental, emocional, espiritual, sua vida financeira, seu relacionamento, sua vida profissional, seu ministério, tudo isso. E aí, quando ele está ali, você passou por esse processo, aí o que acontece? A Bíblia fala que Davi ele só saiu da caverna quando o Gate, o profeta, foi lá falar com ele, que ele tinha que sair da caverna. Então o que acontece? Você precisa também de ter alguém na sua vida que seja direcionado por Deus, que mostre para você mesmo quando você vai estar pronto. Não adianta você pensar assim, ó, só eu estou pronto. Essa é a sua visão, mas você tem que, as pessoas em sua volta, elas também têm uma visão de você. E muitas vezes elas estão enxergando mais do que nós mesmos que estamos na situação. Então nós precisamos sim de uma pessoa na nossa vida que venha nos orientar, que venha nos direcionar, que venha mostrar para a gente quando verdadeiramente nós estejamos prontos. Beleza?
Processo, vou contar uma história que aconteceu esses dias aí. Eu fui visitar lá a clínica, né? E aconteceu que eu falei para um rapaz assim, ó, não espere um milagre de Deus. O rapaz já estava lá um tempo, né? E eu percebi que ele estava ansioso, aquela ansiedade de sair dali de dentro, né? Ele não sabia se ele cumpriria o prazo que ele teria que ficar ali dentro, né? E aí eu falei para ele assim, ó, não espere um milagre instantâneo de Deus, não espere que Deus venha e jogue um pó de pirim-pim-pim na sua cabeça e você, de um dia para o outro, você pensa assim, ó, estou curado. Porque o próprio processo, ele é o milagre. E aí eu expliquei, coloquei um termo assim figurado para ele entender. Eu falei sobre a lagarta, né? A lagarta que vira uma borboleta. Aí eu falei para ele assim, ó, a lagarta, para ela virar borboleta, não é de um dia para o outro. Um período da vida dela, ela vai formar um casulo e ela vai ficar ali dentro daquele casulo. E quando der o tempo certo, quando for ela sofrer toda ali aquela metamorfose, toda aquela gerar as asas dela, a mudança do corpo dela, e aí sim, quando ela estiver toda pronta, que ela vai sair para voar. E aí eu expliquei para ele assim, ó, se você pegar aí um casulo, a lagarta está lá dentro de um casulo e ela abrir o casulo antes de ela estar toda formada, o que acontece com ela? Aí ele falou para mim assim, ela vai morrer. Eu falei assim, então, é a mesma coisa, se você sair daqui de dentro antes do tempo, as suas asas não vão estar prontas, você não vai estar preparado para poder voar os seus voos lá fora. Também dei a analogia na espada, né? Falei assim, ó, você pega, ninguém vai para a guerra com um pedaço de ferro bruto. O ferro bruto, primeiro ele tem que ser pegado o ferro, levado numa caldeiraria, o cara pega o ferro, coloca no fogo, ali não sei quantos graus Celsius ali, o pedaço de ferro fica vermelho, ele leva numa bigorna e bate, e bate, e bate, e bate. E aí o que acontece? Acabou? Não, coloca na água, aí põe na água para dar a têmpera, aí viu, beleza? Se preciso, põe no fogo de novo, aí pega, tá no fogo, volta para a bigorna, e o ferreiro bate, e bate, e bate, aí depois vem todo o trabalho de limar, de dar acabamento, e só depois a espada vai estar pronta para ir para a guerra. Então a nossa vida, nós temos que entender que nós temos que passar pelos processos, porque o próprio processo é um milagre. E quando Deus ele permite você passar por um processo, é porque ele vai te usar para coisas maiores. É porque ele vai te usar, ele está te capacitando para você alçar voos maiores, para você lutar lutas maiores. Vou falar, Davi ele ficou ali na caverna, mas quando ele saiu dali, aqueles 400 homens foi o maior exército que Israel já teve. Dali, aqueles 400 foi formado os valentes de Davi. Dali tem um grupo que a Bíblia fala dos 30, e no meio dos 30 ainda tinha outros 3 ali que eram os caras ponta firme, que eram os caras que andavam lado a lado com Davi. Então, o que acontece? Não aceite o processo na sua vida, ele dói, é chato, são coisas assim que ninguém quer passar, só que é crucial para o nosso amadurecimento, é crucial para as pessoas que estão à nossa volta, é crucial para a nossa própria vida, é crucial principalmente para o nosso chamado, para aquilo para que Deus nos chamou para sermos. Nós temos que passar por um processo. Cristo passou por um processo. Se você for pegar o que aconteceu, ele ficou 30 anos se preparando, estudando, lendo. Com 30 anos começou o ministério dele. E o que aconteceu? Assim que começou o ministério dele, ele foi batizado, ele foi até João Batista, foi batizado nas águas do Jordão, o Espírito Santo desceu sobre a vida de Cristo em forma de pomba, o céu se abriu e o Pai falou, esse é meu Filho amado, a quem eu tenho muito prazer. E aí o que aconteceu dali? O próprio Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Não foi o diabo, não foi o próprio Cristo que foi o próprio Espírito Santo que levou ele para o deserto. Para quê? Para ser provado, para ver se ele estava preparado para a missão que ele tinha vindo aqui na terra. E aí só depois da provação é que veio a tentação, que aí foi o diabo que veio tentando, mas aí já é outra história, a gente está falando de provação. Então, Cristo foi 40 dias provado, ele se preparou e depois ele foi provado, 40 dias.
Eu trabalhei numa empresa, numa automobilística. E aí o que acontece? Todo veículo que saía na ponta da linha, ele tinha que tinha que ser provado. Para quê? Para ver se estava apto para o mercado, para ver se podia ser colocado à venda. Então, o processo na nossa vida nada mais é do que Deus preparando a gente para coisas maiores. Problemas vão vir, muitas vezes Deus usa problemas, muitas vezes Deus usa situações para que a gente venha aprender com elas mesmo. E eu declaro em nome do Senhor Jesus Cristo que todos vocês que assistirem esse vídeo aí, vocês serão forjados para serem espadas na mão do Deus vivo. Todos vocês terão as suas asas libertas para poderem voar grandes voos na presença do Espírito Santo. Todos vocês sairão das cavernas dos processos para se tornarem grandes guerreiros na mão do Deus vivo. Amém? Em nome de Jesus. Vamos suportar o processo, porque Deus conta conosco. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Um ótimo dia para todos aí, hein? Se gostou, curte, segue, compartilha, ativa o sininho aí. Tô aprendendo isso daí, beleza? Que Deus abençoe, meus irmãos. Paz. Tchau, tchau.